A paz do Senhor, irmãos e irmãs do meu canal. Vocês já sabem que eu sou Ângela Gabriel e que vocês estão no canal Maranata Maranata. E eu vim aqui fazer um vídeo para ajudar a responder, a tirar algumas dúvidas de um último vídeo que eu postei, gente, sobre divórcio. Sim, de novo esse assunto. Tem uma irmã que diz que eu estou mudando o foco do canal porque eu estou respondendo sobre isso, né? Porém, não estou mudando o foco não, tá certo? Por quê? Porque meu canal é um canal de testemunhos. Então, tem sim irmãs que me enviam testemunhos de segundo casamento. E aí eu posto, ok? E aí muita gente, né, para usar uma expressão bem nossa mesmo, né? O povo cai de pau em cima delas dizendo que segundo casamento é adultério e que os que se casam pela segunda vez já estão no inferno e por aí vai. Então é necessário que, por causa desses vídeos, eu venha aqui trazer algumas informações para vocês sobre segundo casamento. Então isso não é fugir do foco, tá bom? Se as informações que eu trago aqui para vocês sobre esse assunto não são bem recebidas, ou vocês acham que não vão precisar, tudo bem, descartem, né? Mas pelo menos escutem. Não tem problema. Gente, a minha intenção aqui não é fazer ninguém mudar de ideia. Eu tô tentando explicar para vocês porque essas irmãs que casaram de novo estão bem. E explicar alguma coisa para vocês sobre o segundo casamento. Vou trazer alguma informação bíblica aqui para vocês de estudiosos. Tá bom? Então, se elas não servirem para vocês, descartem. Ou se você não tem interesse nesse assunto, pule esse vídeo. Porém, se você quer saber um pouquinho mais, fique aqui que você vai saber, tá? E hoje eu vou trazer uma pequena curiosidade, vou tentar ser rápida e objetiva para que esse vídeo não fique comprido. Mas hoje eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Que curiosidade é essa, irmã Ângela? Eu trouxe aqui para vocês um modelo de carta de divórcio do Antigo Testamento. O modelo do documento, esse que vocês estão vendo aí, esse é o termo de divórcio, ou seja, é um Sefer Ketutot. E logo dizendo para vocês que a palavra divórcio, do termo de divórcio, essa palavra divórcio, ela se relaciona com a palavra usada para derrubar árvores. E até mesmo com a palavra decapitar, cortar de uma vez. Isso indica um corte, gente, total daquilo que no princípio foi uma união viva. Então é um corte. A carta de divórcio, o Sefer Ketutot, é um corte definitivo, indicando que o divórcio é sim a dissolução definitiva do vínculo matrimonial, dando direito a novas núpcias. Sim, isso vocês vão ver aqui. Isso, gente, o que eu vou ler aqui para vocês nessa carta, isso quer dizer, vai dizer para vocês que o instituto do divórcio, a carta de divórcio, dissolve completamente o casamento, indicando para nós, provando para nós que o casamento não é indissolúvel, interminável, inacabável. Não é. O casamento sim termina, acaba, se dissolve com a carta de divórcio. E isso por uma ação legal. Não tem nada disso que as pessoas estão falando. Ah, se você se casar, você vai unir a sua alma com a alma da outra pessoa. E aí vocês vão ficar casados espiritualmente. Por isso que não se separar, não pode casar de novo. Porque você casa de novo pela segunda vez, mas sua alma ainda tá junta com o primeiro marido. Não existe isso. Nós já falamos aqui, mas não custa nada lembrar, né, que Jesus Cristo, conversando com os fariseus, eles perguntaram: mestre, havia uma mulher, casou pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. No reino vindouro, que homem vai ter direito a essa mulher? E o que foi que Jesus disse? Hein? Nenhum. Porque no reino de Deus nem se casam nem se dão em casamento. Porque casamento, gente, não é coisa espiritual, é coisa aqui da terra, é para multiplicação, entendeu? No reino de Deus não vai ter isso, não. Então esqueça esse negócio de casamento espiritual. Casamento é algo que é realizado mediante a lei. Por isso que Deus instituiu a lei. Quando você vai se casar, você tem que passar
por um procedimento legal, onde você assina um papel, o seu cônjuge também. Da mesma forma, quando vai dissolver, assina um papel, o cônjuge também, e está dissolvido. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, mas também tudo que é desligado na terra também será desligado no céu. Então, o casamento é questão de lei, por isso que Deus instituiu as leis, gente. E o povo de Israel tem a sua lei, que aliás não é igual à nossa. Diga-se de passagem, vou falar assim, tem muitas diferenças, mas diga-se de passagem, porque muitas pessoas querem seguir a lei do Antigo Testamento. Dos judeus, né? Muitas pessoas querem seguir a lei dos judeus para si. E nem sabem que na lei dos judeus, por exemplo, vou dar uma curiosidade para vocês que eu já falei em outro vídeo, mas um homem que era casado podia se envolver com uma mulher solteira. Não era considerado adultério. Era considerado adultério quando ele, sendo casado, se envolvia com a mulher casada. Imagina que fardo pesado para uma mulher um negócio desse, né? Você tem um marido, mas ele pode se relacionar com todo tipo de mulher solteira que não tem problema nenhum. Isso fazia parte, gente. Então muita gente está querendo isso para si, mas nós brasileiros temos a nossa lei, que também foi instituída por Deus, sim, porque a Bíblia diz que é o Senhor que instituiu todas as leis. Ok? Mas nós temos que seguir a nossa Constituição. Nós temos uma Constituição, temos uma lei. E aqui na lei brasileira diz que sim, a mulher pode separar e depois pode contrair um novo matrimônio, gente. Se você fizer isso, você não vai estar fora da lei, não. E isso que é importante, você não está fora da lei. Mas vamos lá ler essa carta aí. O que dizia essa carta? Gente, que era a carta de divórcio, a letra tá pequenininha aí na imagem, né? Mas isso é só um modelo, tá? O modelo da carta de divórcio que o judeu, ele tinha que dar para a esposa, que eles tinham, era um documento legal, gente. Isso aí não tem nada de espiritual, é um documento legal, que separava as pessoas, era um documento legal, tá? Não tinha nada de tacar a mão na cabeça, falar língua estranha, viajar na maionese, não. Olha, tem uma hora na palavra de Deus que a gente tem que usar a inteligência que o Senhor nos deu. Deus nos deu inteligência, gente. Então vamos lá, vamos ver o que diz essa carta aí, o Sefer Keretud, a carta de divórcio, o Get. Diz assim: no dia da semana tal, no mês de tal, aí bota o nome do mês, né? O princípio do mundo, segundo o cálculo comum, na província de, aí tem o nome do lugar, né? Eu, filho de, ele coloca o nome dos pais dele, pelo nome com que sou chamado, da cidade de tal, com o total consentimento da minha mente e sem qualquer compulsão, tenho me divorciado, despedido e expulsado a ti. A ti digo, aí bota o nome da mulher, né? Filha de, o nome dos pais. Pelo nome com que és chamada, da cidade de tal, que antes foi minha esposa, mas agora eu te tenho despedido a ti. Digo, fulana, filha de, por qualquer nome que seja chamada, né? Bota o nome lá dela. Fulana da cidade de, bota o nome da cidade dela. Para ser livre, eu te digo, para ser livre e casar-se por sua própria disposição, com qualquer um que a agrade, sem impedimento de qualquer pessoa, desde esse dia e para sempre. Portanto, estás livre para casar com qualquer homem. Que essa seja a tua carta de divórcio por mim concedida. Escritura de separação e expulsão, segundo a lei de Moisés e de Israel. Embaixo o nome das duas testemunhas, aliás, Ruben, filho de Jacó, testemunha, e Eleazar, filho de Gileade. Pronto, tinha que ter duas testemunhas, o nome de duas testemunhas, né? Tudo lá para eles era feito assim, tinha que ter pelo menos duas testemunhas para tudo. E duas testemunhas homens, né? Diga-se de passagem. Então, gente, uma coisa que você observa aí na carta de separação, do queritude, do divórcio dos judeus, é o seguinte: na própria carta estava escrito o próprio homem dizendo com a própria boca dele que a mulher estava livre dele. Ele a estava expulsando e ela poderia casar com quem ela quisesse. Está escrito na própria carta de divórcio. Vocês estão vendo aí o que eu li? Esse é o modelo da carta de divórcio judaica. Segundo, e ele fala no final, segundo a lei de Moisés e de Israel. Agora eu pergunto para vocês, essa era a lei que vigorava, certo? Certo. Você acha que Jesus nasceu debaixo
De qual lei? Quando Jesus veio, os judeus estavam sob qual lei? Seguindo qual lei? Os judeus estavam seguindo qual? Qual lei, gente? A lei de Moisés. Essa mesma lei aí, era isso que acontecia em Israel. Aí agora eu te pergunto, Jesus iria contra Moisés? Não, né? Não iria. Deixa eu falar outra curiosidade para vocês. Muita gente não sabe, mas nos discursos de Jesus, Jesus tanto falou em apostasion, que é divórcio, e apoluo, que é repúdio, certo? E Jesus, sempre que ele falava isso, ele condenava severamente o repúdio, tá? 11 vezes, por exemplo, que Jesus usou o verbo apoluo, que é repúdio, em 11 vezes, incluindo Mateus 19:9, Marcos 10:12, Mateus 5:32, ele sempre condenava o repúdio. Mas quando Jesus falava em apostasion, quando ele usava esse termo apostasion, né, no original, que é grego, no grego é apostasion, essa palavra quer dizer divórcio. Quando Jesus falava nessa palavra divórcio, certo? Ele sempre falava de uma forma assim que não condenava. O que ele condenava era quando ele usava a palavra apoluo, repúdio. Jesus condenava o repúdio, não condenava o divórcio, tá bom? Jesus nunca falou nada contrário ao divórcio, gente. Por quê? Porque o divórcio, essa forma como funcionava, era parte da lei. Jesus nunca poderia ir contra a lei. Entendam isso, que Jesus não veio para ser um revolucionário, para fazer revolução, ser um rebelde, não. Não, essa era a lei de Moisés que vigorava em Israel quando Jesus veio. Então, Jesus, ele nunca falou nada contra divórcio, ele falou contra o repúdio. Tá certo? A mulher com a carta de divórcio podia se casar de novo, mas a repudiada não podia, não. Inclusive, muitos pastores hoje já sabem que naquela passagem, eu acho que é Amós, né, ou é Miqueias, onde o Senhor, onde está escrito assim que Deus odeia o divórcio. Nossa, as pessoas abrem a boca para dizer, não, mas a passagem diz Deus odeia divórcio, Deus odeia o divórcio. Gente, eu pergunto para vocês, como é que Deus iria odiar algo que ele mesmo regulamentou na lei? Me respondam, em nome de Jesus, porque se for verdade assim, se isso for verdade, a Bíblia é contraditória. A Bíblia estaria sendo contraditória. Deus estaria falando uma coisa e depois outra? Não. Sabe qual é o problema? É porque nessa passagem, onde está escrito isso, que Deus odeia o divórcio, que as palavras que as pessoas falam tanto, ali não está escrito divórcio. No original é repúdio, gente. Repúdio. Ok? E no hebraico, que é o caso do Antigo Testamento, né? No hebraico, repúdio é salar. No grego, no Novo Testamento, repúdio no original é apoluo. Então, no Antigo Testamento, naquela passagem não está escrito, no original não está escrito que Deus odeia o divórcio. Não, Deus odeia o repúdio. O repúdio era a forma de mandar a mulher embora. Então, o que Deus queria é que as pessoas fizessem as coisas dentro da lei. Qual era a lei de Deus? Se vai divorciar, faz tudo direitinho, dá a carta de divórcio. A gente já cansou de dizer aqui que os homens não queriam dar a carta de divórcio. O que acontecia com a mulher que não tinha carta de divórcio? Gente, uma mulher que não recebia a carta de divórcio, ela era marginalizada, ok? Os homens abandonavam, as mulheres repudiavam, mandavam ela embora, e ela ia embora sem carta de divórcio. Ou então se ela fugisse, né? Porque os homens eram maus, algumas mulheres fugiam deles. Então, se ela fugisse, se ela fosse embora, se ela fosse despedida sem a carta de divórcio, o que aconteceria? Naquela época as mulheres não tinham educação, não podiam trabalhar. Então uma mulher sem marido, gente, porque uma mulher tinha que ter ou pai, ou um filho, ou um irmão, ou alguém para sustentá-la. Se ela saísse de um casamento dessa forma, ela, para começar,
ela não teria condição de se casar com outro homem, nenhum outro homem ia querer casar com essa mulher. Sabe por quê? Porque ela estava repudiada, não tinha carta de divórcio, não tinha como continuar a vida dela, não podia casar de novo. Nenhum homem ia querer casar com essa mulher para não se tornar adúltero, entenderam? Então essa mulher fazia o quê? Ou ela ia mendigar, virava mendiga, pedir esmolas, ou ela ia para um lugar chamado fornicário, que havia naquela época, se tornar prostituta para ganhar alguma coisa para sobreviver, né? Olha só as opções que a mulher tinha, gente. Ou pedir esmolas, ou esmolar, né? Pedir esmola, mendigar, ou então ela iria se prostituir. E sem falar que outros homens, sabendo da condição triste dessa mulher repudiada, simplesmente se aproveitavam dela, gente, sem querer nada sério com ela, apenas iam ali se aproveitar dela, né, porque já era uma renegada, né, já era uma repudiada, entendem? Então, por isso que Jesus falou, façam as coisas dentro da lei. Jesus estava tentando defender o direito das mulheres, porque uma mulher que saía de um casamento com a carta de divórcio, gente, ela era respeitada, ela esperava contrair um novo matrimônio. Eu não sei se vocês perceberam, mas na leitura dessa carta aí, nós lemos que aí na própria carta de divórcio está escrito o próprio ex-marido dizendo, você está livre para contrair novo matrimônio com quem você quiser. Essa era a carta de alforria da mulher, de liberdade, entenderam? Por isso que tem uma passagem, eu acho que é em Mateus 19, se não me engano, onde Jesus diz, não é para repudiar, não é para separar, não é para divorciar, não, esse não é o ideal de Deus. Mas lá Jesus diz, se vai repudiar, dê a carta de divórcio. Era para proteção, gente, da mulher. Entenderam? Jesus estava querendo proteger o direito da mulher, porque assim como os homens queriam continuar suas vidas depois do divórcio, a mulher também tinha que ter esse mesmo direito. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem muito mais coisas nesse pano de fundo do que a gente pode imaginar. E a gente precisa ir atrás de saber, gente. Ok? E aí muita gente pergunta por que eu faço tanto uso de Deuteronômio 24. O que está dizendo em Deuteronômio 24? Deuteronômio 24 está dizendo a mesma coisa que essa carta aí, o Get, né, a carta de divórcio, a Sefer Keritut, que eu acabei de ler para vocês. Lá em Deuteronômio 24, quer dizer a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa que essa carta aí está dizendo. Que uma mulher, quando divorciar do seu marido, ela pode seguir sua vida adiante e casar com outro homem. E depois, aquela mulher lá, do Deuteronômio 24, se não me engano, ela vai adiante e casa com outro homem. Aquele texto de Deuteronômio 24 não é para resolver se a mulher pode casar de novo ou não. Ele está afirmando que a mulher vai adiante e vai casar de novo. Mas aquele texto ali é para dizer que ela não pode voltar para o primeiro marido. Entenderam? Esse é o teor de Deuteronômio 24. É Deus avisando, por meio de Moisés, que a mulher, né, ela não poderia retornar para o primeiro marido. Gente, o foco daquele texto é esse. Mas ali a gente viu uma mulher que saiu do primeiro casamento e foi para o segundo e foi para o terceiro. O Senhor não a condenou, mas ele disse que ela não poderia voltar para o primeiro marido. E por que isso? Isso já era para que as pessoas pensassem bastante antes de separar. Era como se Deus estivesse dizendo, olhe, você pode separar e você pode casar de novo, mas pense bem, porque você não vai poder voltar para o primeiro marido. Mas isso não era um aviso, uma restrição para a mulher, porque a mulher não tinha poder naquela época, gente. Entenderam? Mas o marido era um aviso para a mulher de que ela não poderia voltar para ele, se ele quisesse. Ok? Mas quem tinha poder na mão para dar a carta de divórcio, para pedir divórcio, é o marido. Era o marido. Para vocês terem uma ideia, mulher não podia pedir divórcio. Não podia. Só quem podia pedir divórcio mediante a lei era o marido. Por isso que em Romanos, né? Romanos 7, que o pessoal tá falando tanto desse texto. Não, acho que não é Romanos agora. Também eu não fiz esse vídeo para falar dessa passagem, gente. Eu já falei dessa passagem em outro vídeo. Mas a passagem é que Paulo diz para a mulher não se apartar do marido. Mas sabe o que quer dizer aquilo? É porque as mulheres não aguentavam o sofrimento e às vezes fugiam.
e fugiam sem carta de divórcio. E Paulo dizia, não faça isso, não vale a pena. Não vale a pena, é melhor você ficar aí aguentando, porque você vai embora sem carta de divórcio, não pode nem ficar com outro homem, senão você vai ser adúltera. Então é isso, gente. Tem muita coisa para se conversar sobre isso e a gente precisa falar. Mas eu vou ficando por aqui. A intenção desse vídeo é só trazer alguns elementos para você pensar, tá certo? E assim, pesquise, estude, vá atrás, não seja uma pessoa mística, não seja uma pessoa cheia de muita espiritualidade que não usa a inteligência quando é para usar a inteligência. Gente, quando a Bíblia está falando de lei, ela está falando de lei. E a lei que Deus instituiu tem poder. E era na lei que se legalizava um casamento. E era na lei também, mediante a lei, que se desfazia, se dissolvia essa união, e essa daí é a prova. Assim acontecia nos tempos de Moisés e assim acontecia também nos tempos de Jesus, tá bom? Tudo que não está de acordo com isso, a gente precisa ir atrás para saber, porque tem algo errado. Então vamos continuar pesquisando, estudando, vamos brigar menos, vamos botar menos as pessoas no inferno e vamos fazer algo para o nosso crescimento. Eu te convido a estudar, a pesquisar. E fique com Deus em nome de Jesus. Muito obrigado por ter me ouvido. Eu agradeço imensamente a sua paciência e a sua audiência. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.